Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para as cotações lá na Bolsa de Chicago. Destaque para a soja que trabalha hoje em alta, mais uma sessão de alta, dando sequência ao movimento iniciado lá na última sexta-feira. Como a gente pode entender essa movimentação? Será que temos uma tendência se estabelecendo? Será que por enquanto ainda é cedo para falar de mudança de rumo dos preços? Enfim, vamos perguntar para quem entende. Quem hoje está aqui comigo é Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos começar a entender nesse mercado, Vanin. O Chicago ganhou um fôlego aí nos últimos dias e está se segurando, tá tentando se manter aí desse lado positivo e buscando novos patamares de preços. Como é que a gente entende essa mudança? É uma nova tendência se estabelecendo aí ou não dá para bater o martelo ainda sobre isso? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Não, eu diria que não. O mercado continua bem, uma tendência bem ainda firme de queda, num canal de baixa, que começou lá atrás, por volta ali de agosto, quando o mercado fez aqueles US$ 15, aí vem caindo, aí em novembro fez mais um movimentinho de alta, 14, e de lá para cá só para baixo. Essa semana nós vimos um teste ali importante no 11,33, que foi a mínima do movimento, isso falando do contrato maio, e aí dali para cá subiu. Então, nós temos aí fundos muito vendidos antes enfim, do andamento do plantio nos Estados Unidos. É sempre perigoso essa combinação. E aí nessa semana a gente teve o trigo dando uma ajuda, subindo bastante ontem na bolsa europeia, a Matif, e na Bolsa de Chicago também, o que está relacionado ao clima. Aí o trigo subiu, puxou o milho, e o milho acaba puxando a soja nessa época do ano, que a relação entre os dois é bem importante. No entanto, agora a gente começa a observar o mercado de clima nos Estados Unidos. Qual a importância desse mercado de clima e tem alguma sinalização já de influência desse mercado de clima nos preços, Vani? Sempre importante, sem dúvida nenhuma. E ainda mais agora, porque vamos lembrar o que realmente faz a produção americana diminuir. Não é a quebra de safra, a produtividade. Salvo anos extremamente ruins, de muito calor, muita seca. Mas o que realmente faz a produção americana diminuir é o plantio menor. E o plantio menor ele está associado quase que sempre ou ao frio ou ao excesso de chuva, que daí não dá tempo para o produtor plantar, e não dando tempo para ele plantar dentro da janela, ele acaba reduzindo a área, optando pelo seguro de não plantio. Então, quer dizer, para mudar a tendência de Chicago, soja e milho, teria que continuar chovendo muito, muito, muito. Agora, chuvas são bastante volume em algumas regiões, em algumas até trazendo algum problema, mas no geral, essas chuvas agora e temperaturas subindo são boas, são benéficas. Esse número trazido pelo USDA ontem de evolução do plantio por lá, 8%, chega a surpreender, chega a estar em linha com o que a gente espera para o período? Enfim, qual que é a sua análise, Ivani? O milho e a soja, deu 8, deu 12, é igualzinho ao ano passado. E o ano passado foi rápido, mas foi rápido porque estava seco. Agora está indo rápido porque a temperatura do solo está mais alta, o que é bom. E só que está chovendo, tem as regiões com seca são muito menos em termos de percentual da área total. Está indo tudo muito bem, está igual ao ano passado, porém com condições de desenvolvimento inicial melhores, o que é negativo para o preço. Sem motivo para uma alta, então, por enquanto, pelo menos por enquanto. Para uma sustentação de altas e mudança de tendência, não tem nada ainda no radar. O trigo deu uma subidinha nesses dias, pela uma combinação de clima nos Estados Unidos, que para o trigo de inverno é a melhor condição desde 2019. Pode piorar um tiquinho, mas ainda é bom, bem melhor que os últimos 3 anos. E aí temos geadas na Europa,
pode gear, e temos um leste europeu que aí pode mudar o pagode, o ritmo aí da música, o disco furado da queda, que poderia vir do trigo se o leste europeu continuar seco, especialmente a Rússia. Tem chuvas agora, nesse curto prazo, mas a tendência com o fortalecimento do Laninha é de uma piora ali, vai ficar mais quente, mais seco durante o verão deles. Aí, se quebrar bem, o trigo poderia até puxar o milho e, quem sabe, a soja ou o farelo, etc. Mas é O uma história que ainda tem que, que acontecer, tem né? que ganhar raízes, né? Por enquanto, mais especulação do que fato mesmo. O produtor que está ouvindo a gente pode estar se perguntando o que o trigo tem a ver com a soja, Vanim. É um efeito indireto passando pelo milho. Isso, se o trigo sobe muito, acaba dando mais espaço para o milho nas rações. Lembrando que no Brasil isso não acontece muito. Na verdade, acontece bem pouco. O trigo tem que estar com um desconto muito bom, pelo menos 10% em relação ao milho, portanto é bem difícil. Agora, se você pensa Europa, Ásia, então eles costumam substituir muito mais fácil e rápido o uso do milho pelo trigo ração e vice-versa. E aí o trigo ele tem mais proteína do que o milho, e por isso também, se você coloca trigo na ração, você diminui a necessidade de farelo. Aí, do contrário, se você tem um trigo muito caro, aí poderia trazer mais demanda para o milho. E aí o milho está relacionado à soja nessa época do ano, como você falou, que é a decisão do produtor americano, se ele planta mais milho, menos soja, etc. Muito bem. Então, clima seria um fator de mudança de tendência em Chicago. Algum outro ponto que você destacaria entre fatores que podem mudar a tendência em Chicago e para a gente ficar de olho, Vanim? Olha, para a soja, em especial, seria uma a soja brasileira ficando cara. Aí você poderia ver demanda indo para os Estados Unidos, por exemplo, para um embarque setembro, aí seria setembro, outubro, novembro. Se isso acontecer mais cedo esse ano, os Estados Unidos vai acabar vendendo mais para a safra nova. O que, vamos lá, tá desesperador. As vendas americanas para a safra nova são minúsculas. O ano passado já foi lento e estava aí por volta de 1.800.000 toneladas. Nessa época do ano, vendas para a safra nova que começa em setembro. Esse ano está abaixo de 700 mil. Então, realmente é muito pequeno. E se os Estados Unidos começar com um programa de exportação pequeno, igual foi essa temporada que nós estamos passando, aí é sinônimo de que os Estados Unidos vai vender pouco de novo, e ele vendendo pouco, sobra mais, e Chicago é de baixa. E qual que é a possibilidade dessa soja brasileira encarecer? Tudo depende do tamanho da safra, Alexander, o que ainda é uma baita discussão. Se é 145, se é 155 milhões. O nosso número da Greenvest, o nosso menor número chegou a ser 147.900, mas hoje, pelo programa de exportação de soja, que está parrudo, e do farelo, que daí indica, está maior do que o ano passado também, indica um processamento, quer dizer, o processamento não diminuiu e a exportação continua grande. Então, eu diria que o nosso número já está aí acima de 150 de novo, 151 milhões. Tá. É, Então, a safra não foi tão pequena assim. mas por enquanto, Vaninho, o que a gente está vendo é uma recuperação dos prêmios. Não tem interesse do produtor em vender ou será que a oferta já está ficando para o segundo semestre ou deixando de existir para o momento? Qual que é a sua expectativa ou avaliação em relação ao que temos de oferta ainda? Olha, o Farmer Selling ele está atrasado em relação ao ano passado. Sim, mas você também tem uma safra menor. Então está onde devia estar. O produtor está vendendo, especialmente Mato Grosso, Goiás, estados mais ao norte. Tem muito ainda para vender no Rio Grande do Sul. Nossa, tem tudo ainda para vender. Muito ainda para vender no Mato Grosso do Sul, no Paraná. Enfim, o Farmer Selling está acontecendo. Ele não tá baixo, não. Nessas últimas
essas últimas 6 semanas foi muito bom. Então, eu diria que é o seguinte, realmente é um reflexo da safra menor, uma China que comprou pouco nos Estados Unidos, normalmente compra 37 milhões de toneladas, nessa temporada deles comprou 30, quer dizer, comprou mais 7 no Brasil. Então é um mix de safra menor, uma demanda da China mais concentrada no Brasil. E sim, você teve ali durante um tempo o produtor com níveis de preço onde ele teria prejuízo se ele vendesse, especialmente no Mato Grosso. E aí ele não vendeu, segurou. Então nós temos um mix. E a indústria brasileira curta, bem curta. Margens não estão boas, tem um programa de biodiesel maior, portanto tem que esmagar mais. Então veja, disputa por soja, exportador indústria, uma safra menor, especialmente no Mato Grosso, isso faz toda a diferença, é o maior estado, é o que mais contribui para o esmagamento e para o programa de exportação. E então um mix dessas coisas todas. E aí a soja brasileira pode ficar mais cara do que a americana? Pode, se continuar subindo o prêmio. Se a demanda não tirar o pé, falo indústria interna, indústria nacional e a exportação, aí a tendência vai ser colar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser o nosso teto. Boa. Como é que estão os prêmios nesse momento? Já inverteram a mão já? Olha, a máxima da temporada no junho, hoje, a 17 centavos acima de Chicago. O junho chegou a ser negociado a menos 95 e agora está mais 17. O julho, mais 30. Se você não saiu o negócio, mas pegando os spreads, seria um agosto a mais 50. Logo, logo, agosto pode estar acima de 100. Isso é bem, bem provável, a não ser que Chicago dê um rally ou câmbio. Mas Chicago está aí tentando encontrar um fundo e o câmbio devolveu grande parte do movimento da semana passada. Semana passada a gente viu o câmbio a 5,20, né? Praticamente. Hoje a gente está falando de um câmbio a 5,30 chegou a 5,30, bater. né? Quase 5,29 e pouquinho. E hoje 5,12. Então teve 5,12. uma. Murchou bastante, né, Vanin? E isso acaba fortalecendo o prêmio. Mantivemos o preço da soja em reais, ou até uma leve alta em algumas praças. E, quer dizer, quem que fez o trabalho aí? Foi o prêmio. Muito bem. Eduardo Vanin, a gente agradece a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, mas um dia finalizando aí de forma positiva lá na Bolsa de Chicago. No entanto, ainda temos que ter informações novas aí para caracterizar uma mudança de tendência. Essas informações não se confirmaram. Precisamos ter aí um Brasil mais caro, um clima ruim lá nos Estados Unidos. Por enquanto, apesar das especulações, isso não aconteceu de fato. Aguardar para ver, Eduardo Vanin? Bom, o mercado climático sempre tem. Todo ano, em algum momento, o mercado vai lá, fabrica uma deterioração, água no solo, alguma coisa nesse sentido, um atraso, se começar a chover sem parar. Enfim, mas, na verdade, isso não é o mais importante. O importante é o seguinte: é o que o produtor tem que se fazer a pergunta. Mediante uma alta, vamos supor que ela venha, vamos torcer, uma alta de $1 por bushel. O que eu faço? Letra A, fico olhando e torcendo para subir mais ainda. Ou letra B, eu já começo a me preocupar com. Preocupar não, começo a aumentar o meu volume vendido para a safra nova. Então eu iria na letra B, sem dúvida nenhuma. Tem que aproveitar ralis, especialmente para 2025. E safra e o produto que está na mão, dá para esperar mais um pouco? Dá, o produto está na mão, mediante uma quebra de safra, uma indústria brasileira descoberta, o chinês também tem que comprar um tanto. Não me dá muito medo, não. Na verdade, eu acho que é isso aí, não muda muito. Agora, safra nova, sim. Brasil aumentando, os Estados Unidos também. Demanda da China pode crescer, mas talvez não na mesma razão.
Enfim, sobra soja, sobra soja. Não estou inventando nada e nem fazendo uma equação aqui. Bom, é só você pegar e fazer a conta e você vai chegar no mesmo pensamento que eu tenho. Então, muito cuidado com a safra nova e a relação de troca, igual eu falei para a Carla outro dia, está abaixo da média. Não tem por que o produtor não fazer. Boa, Vanim. Bela dica. Eduardo Vanim, obrigado mais uma vez pela parceria e por estar aqui com a gente nos ajudando a entender o mercado. Volte sempre, Eduardo. Muito obrigado, boa semana a todos. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Eduardo Vanim, Agriinvest, com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago? De olho na tela, vamos lá. Maio para a soja encerrou a 11 dólares e 66 centes por bushel, com alta de 5 pontos mais 75. Está sujeito a alguns ajustes ainda, a gente acabou fazendo o boletim um pouquinho mais cedo hoje. Julho, 11 dólares e 81 centes por bushel, 4,5 de alta. O agosto, 11 dólares e 82, 4,25 de elevação. E o setembro, 11 dólares e 70 centes por bushel, 2 pontos mais 75 de alta, mas a tendência está dada. Olha aí o milho para maio, 4,43, alta de 3 pontos mais 25. Julho, 4,52, 2,75 de elevação. Setembro, 4 dólares e 61 centes por bushel, 3 de alta. Dezembro, 4,74, alta de 2 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem o trigo. Para maio, 5 dólares e 84 centes por bushel, 13 pontos mais 75. Para julho, 6 dólares e 1 cento por bushel, alta de 14 pontos mais 25. Setembro, 6,19, subindo 14 pontos mais 25 também. E o dezembro, 6 dólares e 41 centes por bushel, alta de 12 pontos e meio. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.